No caso de hoje, vamos contar a história de uma garota de 16 anos que teve sua vida interrompida após não aceitar ter um relacionamento com seu colega de escola. Hoje vamos falar do caso Rafaela Noviski. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveita e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Esse caso aconteceu no ano de 2017, em Alexânia, Goiás, situado no interior do estado. Era lá que residia Rafaela e sua família. Ela morava com sua avó e os tios e tinha uma irmã e um sobrinho. Em algumas matérias é informado que ela tinha também uma prima, a qual era muito próxima dela. Ambas estudavam juntas e essa prima gostava muito de frequentar a residência de Rafaela. Roberto relata que criou as sobrinhas desde que os pais delas se separaram, quando ainda eram bebês. A mãe, Rosângela, também morava na casa, mas devido ao trabalho precisou se mudar para outra cidade, deixando as filhas aos cuidados do tio. O pai, Leandro, trabalhava em Minas Gerais na época, mas assim como a mãe, mantinha contato constante com as filhas. A comunicação entre eles nunca foi interrompida. A família de tradição evangélica frequenta uma igreja no centro de Alexânia. O pastor da igreja afirma que Rafaela sempre esteve presente nos cultos com sua família e havia se batizado há 6 meses. Ela era vista como uma menina calma, com um grande círculo de amigos que se davam bem com a família e também tinham um bom desempenho escolar. Durante os cultos, Rafaela participava de reuniões de jovens e integrava um conjunto musical que se apresentava na igreja. Suas amigas comentam que ela tinha muitos sonhos, entre eles o desejo de viajar pelo mundo. Sua mãe menciona que Rafaela sonhava em ser professora. Ela também cuidava da avó, que tinha dificuldades de locomoção, alimentação e vestimenta devido a um derrame, e ajudava a irmã a cuidar do sobrinho de 2 anos. A vida de Rafaela girava em torno da família, da igreja e da escola, o Colégio Estadual 13 de Maio, um dos maiores de Alexânia. Assim como sua casa, a escola onde Rafaela estudava também estava localizada em um bairro tranquilo. Moradores e comerciantes da região afirmam que não havia ocorrências que causassem medo na hora de caminhar e nem relatos frequentes de assalto. E o colégio era conhecido por sua boa reputação. Sobre os relatos, os únicos desafios que a escola enfrentava era sobre a infraestrutura, e a diretora ainda fazia festas para arrecadar fundos para melhorar esse aspecto. Os residentes e comerciantes da área que frequentemente passavam pela escola, comentavam que era comum ver alunos pulando um muro que não era bem construído. Como mencionado, Rafaela não costumava fazer muitos passeios. Quando se encontrava com amigos, era geralmente em casa, na igreja ou na escola. E nas raras ocasiões que saía, era normalmente acompanhada pelas tias e primos. Embora fosse uma menina bonita, atraindo a atenção de alguns garotos, Rafaela nunca demonstrou interesse específico por nenhum deles. Em 2013, um jovem chamado Misael morava a poucas ruas de distância da casa de Rafaela no mesmo bairro. De acordo com reportagens, eles frequentavam os mesmos estabelecimentos comerciais na região. Em um desses locais, uma lan house, Misael viu Rafaela pela primeira vez. Na época, ela tinha 12 anos, enquanto ele tinha 15. Com o tempo, Misael começou a pensar em se aproximar dela para conhecê-la melhor. Rafaela fazia o trajeto entre sua casa e a escola, que durava cerca de 20 minutos, sempre acompanhada de sua prima. Durante esse percurso, Misael frequentemente a via. Com o passar do tempo, Rafaela começou a notar que Misael a observava constantemente. Embora ele demonstrasse certa timidez, seu interesse por ela era evidente. No entanto, para Rafaela, isso não passava de um detalhe sem importância. Ela não tinha nenhum interesse nele e provavelmente nem dava muita atenção ao fato, já que nunca mencionou isso a ninguém. Por outro lado, desde o momento em que a viu, Misael começou a nutrir uma paixão crescente por Rafaela. Nos anos seguintes, ele tentou se aproximar dela, a adicionando várias vezes no Facebook,
mas Rafaela sempre rejeitava suas solicitações de amizade. Para ela, isso era algo irrelevante, enquanto para Misael, a rejeição era frustrante. Com o tempo, ele desenvolveu uma obsessão por Rafaela, a ponto de afirmar que ela tirava o seu sono. Ele descrevia como só conseguia pensar nela e encontrar uma maneira de se aproximar dela para estabelecer algum tipo de relacionamento. A rejeição contínua de Rafaela o deixou cada vez mais frustrado, levando a um estado de depressão. Misael chegou a confessar: entrei em uma depressão tão profunda que não conseguia mais dormir à noite e troquei o dia pela noite. A prima de Rafaela relata que de 2013 a 2016, Misael tentou de todas as formas estabelecer algum tipo de contato com Rafaela. Ele adicionava com frequência nas redes sociais e de alguma forma conseguiu o número de telefone dela e passou a enviar mensagens de texto que nunca eram respondidas. Nesse mesmo ano, Misael passou a estudar na mesma escola que Rafaela. Segundo relatos, ele era um aluno problemático, se comportando mal nas aulas e não fazendo as atividades. Esse seu comportamento na escola contrastava fortemente com seu comportamento no bairro. Os vizinhos o descreviam como um menino quieto e tranquilo, que nunca saía de casa, mas quando interagia com alguém na rua, era sempre educado. Portanto, o comportamento que Misael apresentava na escola não correspondia à forma como ele se portava em casa e na comunidade. Em alguns momentos, essa discrepância foi atribuída à sua obsessão por Rafaela, embora isso não tenha ficado evidente de imediato. Em 2016, antes de o ano letivo terminar, Misael tomou a decisão repentina de abandonar a escola. Ele próprio afirmou que essa decisão foi inesperada. Outros alunos notaram sua ausência repentina nas aulas, já que ele não costumava faltar. Diante do seu comportamento durante as aulas e desse desaparecimento repentino, os professores acharam a situação estranha. Alunos com comportamentos problemáticos como o de Misael costumavam agir dessa forma devido a problemas em casa, possivelmente descontando suas frustrações e dificuldades nos colegas e nos professores. Na tentativa de ajudá-lo, uma professora entrou em contato com Misael para entender o motivo de sua ausência na escola. Foi quando ele revelou que não podia mais continuar na escola devido ao ódio que sentia por uma pessoa que frequentava o local. Quando a professora perguntou quem era essa pessoa, Misael se recusou a dar nomes e apenas afirmou que não retornaria à escola. Misael também relatou que ligava para a casa de Rafaela, mas quando não era ela que atendia, ele desligava. Sua obsessão por ela cresceu a ponto dele começar a comprar presentes para ela. Em uma dessas ocasiões, a situação tomou um rumo perigoso. A prima de Rafaela conta que em um dia, Misael apareceu na casa delas com um presente e chamou Rafaela no portão. Como ela já havia deixado claro que não queria nada com ele, recusou o presente e disse que não estava interessada. Misael então tentou forçar a entrada no quintal, empurrando o portão e mostrando que estava com a faca. De acordo com as reportagens, ele apenas exibiu a faca e acabou indo embora. Misael conta que em uma ocasião foi até a casa de Rafaela para entregar um presente a ela, mas ela não o atendeu. Uma tia de Rafaela também teria pedido para Misael ir embora. Apesar desses eventos, os familiares de Rafaela afirmam que ela nunca relatou a eles que estava sendo perseguida ou que tinha ficado assustada com Misael, especialmente quando ela apareceu com uma faca. Eles acreditam que ela pode não ter querido preocupar ninguém. As informações sobre esses incidentes vêm principalmente da prima de Rafaela, que era mais próxima dela. Contudo, as matérias sobre o caso fornecem poucos detalhes sobre esses eventos antes do ocorrido. Resumidamente, Misael desenvolveu uma obsessão por Rafaela. Ela sempre rejeitou qualquer aproximação dele, pois não tinha interesse em um relacionamento e acreditava que o problema se resolveria com o tempo. No entanto, para Misael, o desejo de estar com ela persistiu, e a cada rejeição ele se sentia mais frustrado e amargurado, alimentando sua obsessão doentia de 2013 a 2017. Todos os dias, Rafaela ligava para a avó ao chegar na escola para informar que ela e sua prima haviam chegado bem. No dia 6 de novembro de 2017, esse hábito não foi exceção. Ela ligou e avisou a avó. No entanto, nesse dia específico, antes de entrar na escola, Rafaela recebeu um telefonema de uma voz masculina que perguntava: "Você está preparada?" Sem identificação, ela presumiu que fosse uma brincadeira de algum amigo que estava perto da escola. Minutos depois, segundo a prima de Rafaela, ela notou Misael em uma lanchonete em frente à escola, observando-a como já havia feito anteriormente.
Esses dois eventos juntos causaram um certo medo em Rafaela, que nervosa abraçou a prima e expressou seu receio. Mesmo assim, as duas entraram para a aula, buscando segurança no ambiente escolar. O início das aulas parecia um dia tranquilo, mas o que ninguém esperava era que Misael passasse o ano todo fazendo um plano cruel. Durante esse período que não estava frequentando as aulas, Misael estava economizando dinheiro. Quando conseguiu juntar R$ 2.300, comprou uma arma e munição. A partir desse ponto, os eventos são narrados por Misael e um amigo da família dele. Misael pediu para um amigo da família, identificado como Davi, para lhe dar uma carona. Há relatos divergentes sobre se a carona seria até a escola ou para uma entrevista. Misael afirmou que precisava primeiro passar na escola para pegar alguns documentos. Davi concordou e levou Misael até próximo à escola. Misael então saiu do carro, contornou o colégio e pelos fundos pulou o muro para dentro. Depois de entrar na escola, Misael percorreu vários corredores até chegar à sala onde Rafaela estava na aula. Naquele momento, ele já estava armado com uma pistola carregada, além de ter mais munição, uma faca e estava com o rosto coberto por uma máscara branca. A professora de geografia e os outros alunos inicialmente pensaram que se tratava de uma brincadeira, uma vez que Misael ainda não havia mostrado a arma. Ao se aproximar de Rafaela, Misael tentou tocá-la, mas ela se afastou. Ele então deu alguns passos como se fosse sair da sala, mas se virou, sacou a arma e disparou contra ela. Antes de fugir, ele recarregou a arma e atirou novamente. Do lado de fora da escola, Davi, que estava esperando Misael, viu alguém correndo em direção ao seu carro, usando uma máscara e armado. Inicialmente, ele não reconheceu que era Misael e pensou que poderia estar prestes a sofrer um assalto. Quando Misael entrou no carro, ele ordenou: "Dirige e sai da cidade, senão eu atiro em você." Davi então ligou o carro e começou a dirigir, rodando pelas ruas sem um destino específico, na tentativa de passar perto de algum carro da polícia. Enquanto isso, a polícia e a emergência foram acionadas para a escola, mas infelizmente não houve tempo suficiente para socorrer Rafaela. Após o ataque, 2 carros da polícia conseguiram interceptar o carro em que Misael estava tentando fugir, e ele foi preso. Na delegacia, Misael inicialmente afirmou ter cometido o crime por ódio, não demonstrando nenhum arrependimento. No entanto, dias depois, ele apareceu com um olho roxo, dizendo que estava arrependido. E ele afirmou que o olho roxo era resultado de uma queda dentro do banheiro da prisão. Além disso, Misael revelou que pretendia tirar a vida após o crime. E realmente a polícia encontrou veneno para rato e medicamentos em sua posse. Ele mencionou que temia usar a arma de fogo para tirar a própria vida e acabar tetraplégico. Em janeiro de 2020, Misael foi condenado a 24 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado, com motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de feminicídio. Ele também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 150 mil à família de Rafaela por danos morais. Davi, que havia levado Misael até a escola, foi inicialmente preso. Contudo, após a investigação, ficou claro que ele havia feito um grande círculo pela cidade e, ao avistar os 2 carros da polícia, começou a piscar os faróis para chamar a atenção dos policiais, como testemunhas afirmaram. Advogados também apresentaram um vídeo mostrando Davi dirigindo em direção à polícia e não tentando fugir. Com essas evidências, Davi foi liberado. Após o trágico evento, as aulas no colégio onde ocorreu o crime foram suspensas por 10 dias. Tanto os funcionários quanto os alunos que presenciaram o incidente receberam apoio psicológico para lidar com o trauma. A família de Rafaela ficou muito abalada. E em lágrimas, a mãe de Rafaela desabafou. A cada dia que passa, a dor fica maior. A ficha vai caindo e vejo que nunca mais poderei estar perto para poder abraçá-la. Eu não sei o que fazer. Esse foi o caso de hoje. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.